tertúlia. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2014, segunda-feira. O número do verbete é 2943, constituído de 7 páginas, 48 logias e 29 máximos. O verbete é automitridatismo, da especialidade autopara-imunologia, que vai ser aqui defendido pela veterana professora Malu Balona. A professora Malu Balona é reeducadora autodidata, brasileira, natural de Belo Horizonte, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, publicado em 2003, tenepsista desde janeiro de 1995. Na definologia, o automitridatismo é a autoparavacinação holossomática progressiva através do energossoma, vivenciada de modo lúcido pela consciência parapsíquica veterana, notadamente quando ectoplasta, a partir do atendimento diuturno às neorrequisições interassistenciais fraternas da desassedialidade, alcançando a autopara-imunidade cosmoética despertológica, decorrente da autoimperturbabilidade crescente perante energias conscienciais, tóxicas e ou holopensenes patológicos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autodesperticidade, os imunopensenes, a imunopensenidade, os taquipensenes, a taquipensenidade e a pensenosfera ígida filtrante. Na fatologia, nós temos aí na fatologia 23 linhas, o máximo. O automitridatismo, as reações emocionais e consequências energéticas, literalmente em cadeia, enredando a consciência incauta nas interprisões grupocármicas. A prática da autobenignidade, a verbetografia ao modo de campanha de utilidade pública para a autorretratação multidimensional, o corpo fechado da consciência cosmoética interassistencial. A parafatologia contém 21 linhas. A perícia energética na promoção dos autoencapsulamentos parasanitários. A pronta identificação de intoxicações derivadas de assins. O abortamento das abordagens extrafísicas indesejáveis e ou desnecessárias. O automitridatismo energoassistencial. A lobotomia parapsíquica. A energodiálise autodesintoxicante. Na argumentologia, nós temos aqui a biografologia, com 2 exemplos. Nós temos também a aquisição, 5 exemplos práticos de condições delicadas a serem enfrentadas com realismo, mormente pelo docente assistente parapsíquico, homem ou mulher, quando em itinerância parapedagógica, face à estreita relação com a aquisição sadia do automitridatismo. Na remissologia, nós destacamos os seguintes verbetes: assim, autodefesa energética, autoimunidade consciencial, autoencapsulamento consciencial e paradoxo autodefensivo. Frase enfática: o automitridatismo é desafio autoevolutivamente inevitável a ser enfrentado com automotivação crescente pelas consciências lúcidas interassistenciais, atentas à autopara-imunidade despertológica. A questionologia. Você, leitor ou leitora, vem experimentando o automitridatismo gradual explícito? Desde quando? Quais proveitos tirou da experiência? A bibliografia tem 8 referências, vale a pena conferir, e também nós temos nesse verbete a webgrafia com 4 referências para a pessoa acessar através da internet.
A mega-análise elaborada pelo professor João Paulo, deste verbete, é composta por prevenção, neutralização, desassimilação, autoparavacinação, autodesintoxicação, autoenergodiálise, encapsulamento, imunopensenidade, imperturbabilidade, autorrefratariedade, energodefensividade, parafisiologia, autoparapercepciologia, autoparaimunologia, autodesassediologia, interassistenciologia, energossomatologia, parasanitariologia, paraprofilaxiologia e homeostaticologia. Bom, nós já temos aqui uma série de questionamentos dos teletertulianos, professora Malo, mas sempre a gente costuma aqui solicitar o porquê deste tema, deste verbete. O que levou você a escrever sobre esse assunto do automitridatismo? Boa tarde a todos. Esse tema vem sendo alvo da minha atenção há muitos anos, desde praticamente do início do nosso trabalho na Conscienciologia e na Projeciologia. Tanto que em 1997 eu publiquei no jornal da Invexis aqui um tema que se chamava, aqui o tema era Paradoxos do Parapsiquismo. É o efeito kryptonita. Então esse tema me chamava a atenção porque o efeito kryptonita é, por um lado, você se fortalece, pode ter uma força descomunal em termos até físicos, energéticos, o que seja, e é o mito do super-homem. E, ao mesmo tempo, ele, frente a determinada debilidade, trafar, deficiência, ele reage como até pior do que qualquer um de nós, dos simples mortais, vamos dizer. Então, essa questão sempre me chamou muito a atenção, porque a delicadeza na autodefesa energética. Quanto mais autodefesa energética, mais o organismo, mais o holossoma se torna delicado e sutil em relação à realidade imediata. Eu fiz já um verbete também que tem relação direta, que foi citado, que é o paradoxo autodefensivo. Ele tem relação direta com esse verbete, praticamente é o volume 1 e o volume 2 do mesmo tema. Porque eu faço a comparação entre a questão da pessoa ter cada vez mais defesa contra energias tóxicas e mais sensibilidade holossomática e até orgânica, em alto nível de sensibilidade. Então, isso aí é um paradoxo que muita gente não entende, porque a pessoa domina a energia em certos aspectos, consegue fazer a desassedialidade com muita facilidade, mas não consegue se sair bem com uma comida intoxicada, com um ambiente intoxicado, fisicamente ou quimicamente intoxicado. Então, esse paradoxo sempre me chamou a atenção, e ele é muito criativo, então eu investi nisso desde 1997. E agora eu publiquei os dois resumos do meu trabalho, o paradoxo autodefensivo e esse, o automitridatismo. Perfeito, perfeito. Bom, então, iniciando aqui as questões dos teletertulianos, nós temos a primeira, a verbetógrafa professora Malo, na Pensenologia, página 2, terceira linha. O que caracteriza os lateropensenes e os xenopensenes? Os lateropensenes, tem até estudo sobre isso, tem algumas teorias da criatividade que estudam o lateropensene. É o pensamento paralelo e o pensamento criativo. É quando você sai de um foco e consegue captar, vamos dizer, um pensamento transversal. Então, isso aumenta a criatividade, é o lateropensene, o paralelo. Você mantém o foco num alvo de estudo, um objeto de estudo, por exemplo. Quando você, às vezes, vai para o oposto daquilo, você acha uma ideia criativa ou até genial. Então, essa seria a explicação. Quanto aos xenopensenes, são os pensamentos estranhos a você, que não te pertencem, ou seja, que você capta. Esses xenopensenes tanto podem ser altamente produtivos, de uma consciência inspiradora, de alto nível, mental somáticos, ou como podem ser de uma inspiração de base emocional, baratrosférica, intoxicante, de uma consciência enferma, por exemplo. Xeno quer dizer estranho, xenofobia, medo ou pavor ao que é diferente. Perfeito. Na Fatologia, página 2, primeira linha, poderia exemplificar sobre as reações emocionais e consequências energéticas
literalmente em cadeia, enredando a consim e cauta nas interprisões grupocármicas? Sim, vamos dar um exemplo bem prático. A pessoa no trabalho teve um aborrecimento sério, se envolveu num litígio, num desentendimento, num processo de hostilidade, de animosidade, chega em casa escada, assimilada, acoplada, com uma consciência doente, ela se aborrece com o filho, que não fez o trabalho de casa, o dever de casa, a esposa chega a um desentendimento e começa a reação em cadeia, que pode terminar numa briga doméstica, numa violência doméstica e até num crime. Então, essa reação em cadeia da xenopensenidade é altamente intoxicante. Se a pessoa não souber cortar, na primeira abordagem, às vezes um e-mail silencioso e altamente barulhento, um telefonema singelo e altamente complexo, porque a pessoa não prestou atenção nas assimilações energéticas. Por isso que tem um mega pensene trivocabular que é assim não dá. Bom, fatologia também, na página 2, na terceira linha agora. Quais as consequências negativas da boa intenção e boa vontade do assistente ingênuo, sem autodiscernimento? É só olhar as religiões, as campanhas de caridade, essas campanhas de utilidade pública, em geral, muito bem intencionadas, mas sem discernimento algum. Então, essa condição é muito comum no assistencialismo político, principalmente. O assistencialismo político, ele atende àquela carência, àquela premência imediata, superficial da pessoa, porém jamais aprofunda as consequências daquela condição. Por exemplo, às vezes até uma assistência financeira a uma pessoa pode ser um problemão, foi uma ingenuidade. A pessoa vai comprar droga com aquilo, vai comprar bebida, você está se enredando, tem relação com o outro texto aqui da encadeia. Você está fazendo assistência com a mão e se enrolando com a outra, a mesma mão. A gente vê muito massa de manobra, às vezes, até nesses protestos políticos, as pessoas até ali, boas, tem gente bem intencionada, positiva, acha que está fazendo alguma multidão, coisa para a sociedade e entra crente naquilo. Que está abafando, faltou o discernimento. Falta discernimento. Fatologia também, agora no final da quarta linha, qual técnica ou técnicas se pode utilizar para desenvolver a autopensinidade otimista lúcida na condição da autodefesa natural? Eu vejo que o otimismo é uma praga, é uma espécie de doença, ela é endêmica, ela é perigosa, o pessimismo, no caso, porque ele enreda a pessoa numa série de outros fatores. Quem não consegue ter uma pensenidade otimista, natural, está muito mais predisposto a intoxicações, a assédios de todo tipo, a labilidade parapsíquica, emocional, girando de um lado para o outro, sem qualquer controle. Tudo isso tem relação com a falta de otimismo, porque o pessimismo é anticosmoético em todas as linhas do pessimismo. O pessimismo constitui uma enfermidade, precisa ser tratada, tanto que existe uma doença do pessimismo chamada distimia, que é a pessoa que tem um humor, vamos dizer, irracível 24 horas, e vê tudo escuro, vê problema em tudo, vê alguma coisa errada, consegue de uma flor extrair alguma coisa negativa, o espinho que ela apresenta, ou reclamar de alguma coisa. Então, a questão da queixa, da reclamação constante, da visão crítica sem produtividade, é óbvio que nós precisamos ter uma visão crítica. Ninguém vai apoiar coisas negativas. Contudo, existe um apontar de soluções, não adianta só a crítica por si. Isso é um pessimismo incoerente e totalmente patológico. Então, é importantíssimo a pessoa fazer uma faxina na pensenidade, erradicando todas as formas, mesmo que sutis, do pessimismo, em qualquer área. Ela não vai ser uma sonhadora, um sonhador, não vai ser um visionário irresponsável, nada disso. Mas ela vai ver positividade em tudo. Como vai haver renovação se a cosmoética destrutiva não agir? Como haverá reciclagem se a crise não botar a pessoa contra a parede? Então, tudo isso são renovações. O problema não, é solução, porque tem que mudar alguma coisa para ficar bom depois. No fim tem que dar tudo certo, e se não dá, porque ainda não chegou ao fim da linha. Fatologia também, agora ao final da 11ª linha, poderia exemplificar a cronicificação de bloqueios e doenças provocados pelas cargas energéticas patológicas
aderidas aos órgãos no soma do assistente? Sim, suponhamos que a pessoa tenha no organismo físico, biológico, um local de menor resistência, o que é absolutamente natural. Todos nós temos. O termo certo é locus minori resistência, que é usado na medicina de todas as formas para indicar que aquele ponto da pessoa, da genética e da paragenética, são pontos fragilizados. A pessoa recebe todo dia cargas tóxicas absorvidas de tudo quanto é lugar. É a poluição pensênica. Ela respira essa poluição pensênica e essa carga se aloja justamente onde há compatibilidade, onde existe fragilidade, onde não há a imunidade, a defesa. Ali, essa condição da energia, ela se acumula e a pessoa vai ter muito mais rapidamente problemas com aquele órgão já previamente enfermo, porque ele já vinha da paragenética patológica. Então, aquilo já vai somando. Se a pessoa não sabe fazer a desassim, ela pode, inclusive, sucumbir, chegar a óbito em função de não tratamento de cargas tóxicas energéticas aderidas a células, tecidos, órgãos e sistemas biológicos. Perfeito. Paradoxologia, na página 4. Final da terceira linha. Poderia ampliar o paradoxo do macrosoma supersensível? Acho que um pouco você abordou. Eu abordei um pouco no início, na abertura do verbete, mas se você sintonizou agora a nossa tertúlia, é bom dizer isso. O macrosoma não é um corpo grosseiro, fechado, pesado. O macrosoma é um sistema altamente preparado e, vamos dizer, sofisticadíssimo para trabalhar com desassédio. Na verdade, quem trabalha com o desassédio é muito mais sensível, biologicamente, do que uma pessoa, como eu coloquei aqui na estrangeirismologia, rude córtice. O que quer dizer isso? Casca grossa. A pessoa casca grossa não percebe que está se intoxicando. Ela está se intoxicando tanto quanto o outro. A diferença de um macrosoma supersensível é que o possuidor nota que tem essa sensibilidade e não pode. Tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser comedido, tudo tem que ser modulado para não haver uma intoxicação, uma sobrecarga ao soma. Quem trabalha com desassédio precisa ter alguns órgãos em alto nível: vesícula, pulmões, pâncreas, fígado, rins. Tem que funcionar muito bem, porque a carga tóxica de energia também satura, faz a saturação do nosso sangue, da nossa oxigenação, e tudo isso precisa ser expelido, expoliado de alguma forma. Se não é, começa a haver intoxicações mais sérias. Tem relação com a pergunta anterior que a gente respondeu. Malu, você pode falar um pouquinho mais sobre esse paradoxo? Eu sei que você já apresentou na tertúlia, mas o fato da pessoa desenvolver parapsiquicamente e também desenvolver essa sensibilidade, isso se dá concomitantemente, né? A pessoa vai desenvolvendo por um lado e vai desenvolvendo também uma hipersensibilidade pelo outro. Até quanto à temperatura. Eu noto que a pessoa mais rude córtice, ela às vezes não sente o calor que está fazendo. Até para alimentação, aquela comida cheia de pimenta, óleo e uma série de condimentos que são negativos para a saúde física, a pessoa não percebe. Por exemplo, as pessoas que estão vivendo em climas muito quentes, às vezes, em certos países, elas desenvolvem uma alimentação hiper pesada, hiper condimentada. Por quê? Falta de sensibilidade da energia. Então, quando a pessoa começa a ter uma sensibilidade maior, ou às vezes ela já trouxe essa sensibilidade desde a infância, ela tem uma espécie de rastreamento, de GPS, para tudo que está em volta. E tudo que está em volta tem um sentido, um peso e um valor energético sobre ela, positivo ou negativo. Eu lembro quando criança, era muito comum em Minas Gerais se comprar aquelas candeias antigas de senzala para enfeitar a casa, como uns usam oratórios e outras obras, né? Obras sacras, Minas Gerais, isso é muito comum. Então veio para minha casa, por ordem não sei de quem, alguém ganhou ou deu para os meus pais uma dessas candeias, de pendurar, de botar azeite, óleo e queimar como para iluminar o ambiente. E eu lembro que eu percebi as consciências no ambiente e eu fiz um desafio aos meus pais. Eu falei, enquanto vocês não tirarem isso daqui, eu vou dormir em cima da mesa da sala. Então, eu era pequena, parecia um defunto no meio da sala, deitada em cima da mesa, para justamente assustá-los à medida que eles precisavam tirar aquele objeto infectado, poluído, de dentro da minha casa. Bagulho energético, no caso.
É o bagulho energético. Então, essa sensibilidade, a gente precisa bancá-la. Muitas vezes é desagradável você estar num local. Por isso que eu dei um exemplo aqui. O quarto de hóspede que é oferecido para você na itinerância e que tem uma linda espada de samurai que já matou centenas de pessoas, que ela é original. E o dono da casa tem muito orgulho, porque justamente ela é muito antiga. Ela tem mais de milênio. E aquilo para você é um altar de sacrifício. Você fala, o que eu vou fazer com isso aqui? Sim. E delicadamente você sugere a retirada, e delicadamente você sugere, que tal doar para um museu? Que tal você doar para uma fundação? Porque ali vai ter um outro objetivo, muda. Dentro da casa da pessoa, atua sobre ela. É o GPS, é o bagulho energético. Tá, agora, nesse caso, sim. Agora, quando a pessoa vai desenvolvendo a questão energética e não tem a sensibilidade desde pequena, ela vai desenvolvendo de uma certa forma, isso acontece junto. E ela tem que ver quase assim, sincrônico. Os amparadores vão investir nessa pessoa se ela começar a perceber que aquilo é o bagulho energético e ela tirar. Desde que ela tomou ciência do objetivo, é aquele, ela tirar. Por exemplo, um quadro valiosíssimo dentro de casa, que foi objeto de crime, de disputas familiares, de litígios, e você não quer, você agradece, declina gentilmente daquilo em favor de uma outra pessoa, em favor de um leilão, por exemplo. Então, aquilo vai perdendo a força. O uso faz perder a força. O esquecimento tira o poder. Se eu estou com aquilo ali, lembro e sei de onde veio, eu estou evocando todo dia. Eu estou dando poder para aquele objeto. Quem alimenta o poder dos objetos são as próprias pessoas. O esquecimento tira o poder. Tira a força, tira a energia, não alimenta. Ok, obrigada. Ficou claro? Na fatologia, na página 2, agora na 10ª linha, de baixo para cima. O que seriam os convites armadilha e como lidar com eles? Convites armadilha é onde roubada. Você é a peça de resistência. Por exemplo, você vai para um jantar chiquérrimo, onde o prato principal é você. Simples assim, chiquérrimo. Cilada. Então, é o convite cilada. Olha, vou fazer na minha casa hoje uma noite e tal, nós vamos passar o filme de terror tal, com fulano de tal, e você sabe que o elenco morreu, inclusive, durante a filmagem. E é verdade que a verídica em tudo quanto é jornal. O que você vai fazer? Querida, eu agradeço, mas se fosse uma outra programação mais leve, mas eu falo isso desde muito jovem. Hoje eu tive um dia tão ruim, tão difícil, que o máximo que eu posso assistir no cinema é Bambi. Sempre falei isso. Até com os meus colegas lá da música, sempre falei. Hoje eu só posso assistir Cinderela. Cinderela é pesado, porque tem aquela parte triste que ela não vai para o baile, enfim. Não pode. Então, a gente tem que saber fazer essa triagem. O convite à armadilha é aquele que vai te colocar numa fria, num ambiente onde ninguém está predisposto a fazer o trabalho que você vai fazer, salvo em honrosas e muito, vamos dizer, eventuais exceções, você não aceita convites à armadilha. A professora Malo, poderia dizer se eu usar o automitridatismo conseguiria mudar a lei de causa e efeito do meu caráter? Vamos pensar por etapas. Vamos começar do começo. Então, automitridatismo significa, durante o processo assistencial, está bem claro aqui na definição, neo-requisições interassistenciais para ajudar alguém. Eu já estou envolvida num processo de ajuda mútua. Estou consciente dessa realidade. Número 1, a sua intencionalidade é ajudar. O automitridatismo é que, à medida que você vai atendendo as consciências ou consciências doentes, mais você se fortalece se souber fazer a desassimilação. Número 2. Agora, o número 3, mudar o temperamento, que você chama de caráter, que é o temperamento, é só se a pessoa adquirir, com o passar do tempo, o vínculo interassistencial. O que é isso? Colocar a assistência como o valor predominante de sua vida. Você quer realmente ser uma pessoa que vai servir de medicamento para as outras, que você vai melhorar o padrão de energia de ambientes, pessoas, lugares, e você se predispõe a ser isso. E na hora que você se predispõe a fazer isso, você já está mudando o seu temperamento. Agora, energia não cura, a energia é um meio. A energia não resolve, a energia é um meio. Você que muda. O uso da energia é que é a cura. E quando você penseniza de um modo curativo, eu até chamo a pensenidade sadia de pensanidade,
porque é outro tipo de pensamento. Quem traz a sanidade para você é você. A escolha de pensamentos, ideias, lugares, ambientes. E o que eu posso fazer com as minhas energias? Isso muda o temperamento com o passar do tempo. Ela aqui continua a pergunta, colocando assim: acredito que minha personalidade foi moldada em vidas passadas, mas pelo pensamento e vontade forte posso mudá-la para melhor e com isto ela viria comigo na próxima ressoma? Poderia me dizer se é possível? Sim, é disso que a gente está falando. Felizmente, nós temos cura. Não há nada irreparável. Nós podemos nos modificar muito, inclusive numa única vida você pode se modificar muito, alcançando o que nós chamamos de desperticidade. O que é a desperticidade? A pessoa com uma acuidade, uma percepção aguda, a percepção de agulha para os mínimos detalhes que a cercam, para que ela possa se tornar um instrumento de precisão do ponto de vista assistencial. Claro que sim. A boa notícia é que nós podemos começar agora. Então, essa mudança pode acontecer hoje, se você quiser, abandonando hábitos subhumanos, condutas irracionais, comportamentos ilógicos e gastando energia à toa para muito pouco resultado. Muito ruído para poucas nozes. A psicologia considera classicamente, né, que a formação da personalidade se dá ou pelo processo biológico, né, então genético, ou pela questão cultural, mesológico. Mas a gente tem a autodeterminação que influi nisso, né, dentro do que você está falando. E a gente tem a história passada, pregressa, as retrocognições, quando isso ocorre, que nos ensinam muito. À medida que a gente mostra aos amparadores que temos estrutura para lembrar o que já fizemos e que nós queremos nos regenerar, nos emendar de determinadas atitudes patológicas, nessa mesma vida, é possível fazer isso e há um investimento nesse sentido para ajudar a pessoa. Professora, por favor. O que significa ter estruturas psicológicas compatíveis com essa mudança de temperamento? A vexame quando der de cara com o próprio defeito. Não der vexame quando der de cara com as consequências dos próprios atos e erros. Se a gente tem uma predisposição para se emendar de acordo com o feedback negativo que a gente recebe no cotidiano, de atos que nós cometemos e que causaram distúrbios, ou atrapalharam, ou até impediram a evolução de alguém, quando nós somos objeto de estagnação pessoal ou estagnação de evolução do outro, nós estamos criando uma condição difícil. E quando nos damos conta dessa realidade, sem autovitimizações tolas, sem perda de tempo com dramatizações e autoculpas e autopiedades deslocadas, os amparadores percebem que aquela pessoa tem estrutura para aguentar o tranco da própria mudança. Ela está disposta a pagar o preço. E o preço é alto e a gente não só sabe quanto vai custar depois. É muito mais complicado que aquelas prestações da Caixa, que começam com R$200 e no fim a pessoa está pagando 2.000 e ainda deve a casa inteira. Felizmente, no nosso caso, isso não funciona dessa forma. E a ficha evolutiva pessoal registra esforços. Quanto esforço para chegar até determinado ponto da evolução? Quanto esforço é despendido? E é isso que vai valer na hora de fazer a avaliação da nossa conta corrente. Assim entendo, Marina. E então seria o preço de ter a lembrança da memória, da automemória. Isso porque memória só vem se tiver estrutura. A memória tem um mecanismo natural de bloqueio quando a pessoa não tem estrutura para lembrar. Nós, a maioria do tempo, temos que reconhecer que a nossa hipomnésia vem da incompetência de lembrar. Porque a competência de lembrar significa pagar o preço, ter banca, pagar para poder lembrar. Lembrança tem preço, é caro, e a gente tem que perguntar sempre, o que eu posso fortalecer em mim para ter o mérito de me lembrar? O que eu posso fazer para me modificar, para que os amparadores confiem que eu não vou me desestruturar? Porque lembranças negativas, patológicas, todo mundo tem, porque os assediadores ficam em cima, fervendo para a pessoa não esquecer, para manter, porque ela tem que evocar para poder manter o poder dos assediadores. Quando você esquece, você está justamente pacificando o passado. Nós precisamos, é uma cura, é uma sonoterapia que a gente tem na vida humana, o vigilambulismo, para poder conseguir sobreviver. Quando a pessoa mostrou serviço, mostrou que tem elementos, tem força íntima, tem um senso de valor inato, claro, não é nem autoestima, é o senso de valor inato, claro, os amparadores falam, pode soltar os cachorros em cima dela que ela aguenta. E assim vai.
É assim que faz, tá bem? Mala. Soltar a cachorrada. A verbetógrafa. Exemplologia, página 5, na primeira linha. O automitridatismo rústico. Como o assistente iniciante pode diferenciar as autointoxicações energéticas decorrentes da assimilação, além da sua capacidade, das rebarbas decorrentes de uma assistência com uma intencionalidade anticosmoética, mas que ainda não foi identificada? Já foi? Esse costuma ser o mata-burro de todo mundo, nós todos, a gente na linha de aprendizagem, sempre alguém estará neste ponto. E não importa o nível evolutivo em que esteja, a gente está adquirindo experiência. Há sempre experiências novas. À medida que a experiência vai crescendo, os amparadores vão tirando as salvaguardas para ver se você já faz sozinho aquilo que antes você fazia com a ajuda deles. Eles vão tirando as salvaguardas e te colocando na linha de frente. Vai que dá, vai que dá. Às vezes a gente tem que recuar um passo, às vezes tem que melhorar o desempenho energético. Agora eu penso assim, os amparadores querem saber se você está fazendo a sua parte. Existe uma contrapartida nisso. Quer dizer, a sua alimentação já foi vista? Você faz exercícios físicos adequados ao seu peso e idade? Você procura repor certos elementos que você precisa, vitamínicos, para te manter em boa forma? Você trabalha e mora num ambiente arejado, iluminado, adequado? Você é cuidadosa? Você ainda fala no celular dirigindo? Qual é a sua? É a partir daí que os amparadores percebem que a pessoa está realmente levando muito a sério essa condição, e a pessoa começa também a fazer sempre a retrospectiva. Ela estava ótima de manhã, atendeu não sei quantas pessoas, respondeu não sei quantos e-mails. Um deles estava contaminado. Qual foi? Um dos contatos está contaminado. É quase um trabalho de detetive. Você fala, eu comecei a sentir isso depois que eu respondi aquele e-mail. Eu comecei a sentir isso depois daquele telefonema. Não, eu comecei a sentir isso depois que fez barulho aqui fora e eu pensei numa situação aqui do prédio que eu moro. Você vai achar a causa, o desencadeador, a partir do desencadeador você vai saber claramente qual foi a sua intenção, qual foi o pensamento que escoou aquele padrão de energia e qual é o pensamento que está mantendo aquele padrão em você. Existe alguma coisa que precisa ser revista. Então, a intenção inconsciente ela pode até acontecer, mas durante um período bem curto. Logo, logo a pessoa descobre que ela pisou na bola e que o processo vem dela. Então, esses processos de intoxicação derivam todos de nós, eles não vêm de fora só, eles derivam de nós, porque é o modo de receber aquela condição, aquela carga, é que faz a pessoa instalar-se naquele holopensene ou não. Então, é possível, sim, você distinguir a situação, fazer a anamnese, a etiologia da casuística da intoxicação, até chegar no ponto que foi aquilo. Está bem? Está ótimo. Professora, eu penso que a minha questão é continuidade da sua fala. Vamos ver se eu estou certa. Na megapensenologia, você cita assim, desconfortos denotam imperícia. Então, eu gostaria de saber, que tem uns exemplos aqui no dia a dia, se tem a ver realmente com isso ou a minha abordagem está equivocada. Algumas pessoas, elas decidem investir no desenvolvimento parapsíquico, que elas compreendem que ali, pela interassistencialidade, ela poderia estar otimizando melhor a questão evolutiva dela. E ela começa. Então, o CPC, incorruptibilidade, trabalhar com a energia, fazer parte dinâmica e vai por aí afora. Então, ela está bem intencionada, pelo menos demonstra isso. Vai lá pela diante, ela começa a ficar com dúvida e ela questiona assim, puxa, eu estou sendo assimilada a todo momento tem consciência pedindo ajuda ou carente de assistência perto de mim. Será que tem alguma coisa errada? Então, a minha questão é assim, poderia não ter alguma coisa errada? Ou isso seria imperícia? Coisa errada. É só alguma coisa que eu ainda não domino, é uma coisa só que eu ainda não estou confortável dentro dela. Então, se chegou aquele padrão de trabalho para mim, e eu ainda fazendo careta, como se diz, fazendo um esforço maior, denota que eu ainda não tenho a perícia suficiente para aquilo. Que ótimo, porque sempre haverá algo
para o qual eu não tenho perícia suficiente. Então, pode fazer parte de um processo de desenvolvimento parapsíquico. Não vejo outra dúvida, Marina, não vejo outra possibilidade. Essa manhã eu estava pensando sobre isso e até anotei. O mais sério é quando a gente, durante o desenvolvimento parapsíquico, procurado, orientado, voluntário, direto, insistente, dedicado, ainda assim é exigido de nós uma imperturbabilidade, um nível de sobrepairamento que para nós ainda é bastante complicado ter. Pelo menos eu acho complicado para mim. Então, às vezes saio chamuscada, às vezes saio muito bem. Agora, uma coisa eu descobri e não abro mão. O otimismo é show de bola em qualquer contexto. Porque você não hospeda ideias doentes. Não adianta puxar para baixo, não adianta vir com histórias, não adianta vitimizar, não adianta tentar ser compatível e solidário com você na desgraça, que você não adere. Você não adere à desgraça. Você tem uma imunidade natural a isso. Fala, não, eu não vejo dessa forma. Eu tenho um hábito de falar quando me contam alguma coisa, e sempre tive, desde criança, me conta aquela desgraça daquele tamanho enorme. Eu falo, mas isso é muito bom. Aí a pessoa fica arrepiada e assustada. Bom? Sim, porque como é que ele ia sair dessa situação se não fosse através dessa situação? E a minha filha às vezes ficava bem zangada comigo por causa disso. Querida, isso é renovação. Mãe, você tem mania de falar esse negócio de renovação. Eu perdi o emprego, você não está entendendo que não sei o quê. Querida, como que eles vão arranjar outro emprego para você se você não sair desse? Então, é uma condição que é um raciocínio lógico, tão lógico, que ele não tem nada de fora da realidade, ele não é consolação. É o fato, é o realismo, é a coisa ali na frente. Então, é o hábito de pensenizar otimista e saber que isso veio para mudar alguma coisa que é claro que vai ser melhor. Aquela frase que eu uso sempre, Marina. Às vezes as coisas não saem como nós esperávamos, saem muito melhores. Porque quando nós não mexemos, costuma dar mais certo do que quando a gente fica lá tentando resolver uma coisa que a gente não tem capacidade, porque não está com a visão de conjunto. A gente não está na última fila desse anfiteatro aqui. A gente está aqui embaixo. Eu não sei o que está rolando lá. Eu só posso ver o que está acontecendo nesse pedacinho. Pode estar entrando lá a solução dos meus problemas. Malu, então, seguindo só nessa linha que a Marina comentou, a diferença maior quando o nível de parapsiquismo aumenta é que o nível de desconforto, ou seja, a lida com o desconforto fica mais tranquila, porque algum nível de desconforto vai ter, algum nível de imperícia a gente sempre vai acabar tendo. O desconforto faz super parte. Agora, que desconforto é? É algo assim tão desconfortável que arruína os meus planos, me impede de fazer as coisas, me tira do sério, me joga no chão. Que é isso? Como é que fica isso? Imagina, uma dor de cabeça, um sei lá o quê, um envelhecimento natural do soma que você tem que conviver todo dia. Sim. Com ele. Cada dia ele detona um pedacinho. Você fala, gente, mas esse joelho até ontem funcionava perfeitamente. O que aconteceu de ontem para hoje? Não aconteceu nada. Simplesmente parou de funcionar. Saiu da validade, perdeu a garantia, dançou. E você só tem esse. E não pode recorrer, não tem outro jeito. Tudo. Falo, mas gente, esse braço funcionava tão bem, essa mão que eu podia mexer, o mouse não doía nem nada. E que história é essa agora? Olha, querida, lamento, perdeu a validade, caiu o sistema, não tem mais jeito. Vai ter que conviver. Então, imagina os desconfortos extrafísicos, as energias patológicas com as quais a gente tem que conviver no diário, personalidades doentias que você não vai conseguir ajudar nessa vida, porque a pessoa não quer. Enfim, há muita coisa atrapalhada para a gente conviver, e isso não pode ser, vamos dizer, razão para modificar você, para deixar você fora do páreo. Para impactar a pessoa, no não caso. Pode né? impactar. Não pode parar o travar, né? Então, tem uma abordagem que a gente pode complementar, talvez. Esse desconforto que as pessoas falam nesse processo de desenvolvimento parapsíquico não pode ser uma interpretação equivocada que ela está dando, porque a pessoa, o ser humano, é acostumado a 5 sentidos, né? Então, aquilo que ela sabe do tato, do ouvido, da audição, então, ela interpreta isso como alguma coisa já comum a ela, né? Então, vem qualquer coisa, qualquer percepção, qualquer sentido fora disso, se ela tiver o mau hábito de dar uma interpretação de que desconforto tem algo errado, ela vai interpretar como desconforto. Por aí, o tempo todo. Esse otimismo insuportável
porque ele se torna insuportável para as outras pessoas, porque não adianta, não cola, não vai, não tem autovitimização que dê jeito nisso, não entra. Essa postura perante os fatos, eu estou em desenvolvimento parapsíquico, tem que andar com uma placa e colocar assim, desculpe os transtornos, estou em desenvolvimento parapsíquico. E vai em frente. E no outro dia vai ser diferente, os amparadores estão confiando mais em você. Por isso que eles largaram na sua mão. Você pode dar conta, você já dá conta do recado. Bom, vamos lá. Estrangeirismologia, na página 1, segunda linha, poderia esclarecer as escagens assistenciais instantâneas en passant e na quarta linha, a maîtrise de soi, indispensável para o desempenho energético avançado? Posso. A escagem é en passant. Vamos supor, eu estou no táxi. Tem uma pessoa que é um vizinho meu que está entrando no prédio, eu estou saindo de táxi. Eu faço contato com ele. Ele está com uma fisionomia alterada, eu sei que ele não está bem, e eu entro no processo dele voluntariamente. Imediatamente eu sinto a escagem aqui comigo dentro do táxi. Eu vou embora, eu vou fazer o trabalho, eu vou me desassimilar, sei que veio de lá, está tudo certo. Um simples pensamento compassivo de alguém, você entra num restaurante, tem um garçom super alterado, fazendo de um tudo, sendo chamado por todas as pessoas ao mesmo tempo, ele também vai te atender. Que tal escar o sujeito antes dele te atender, para ele não colocar no seu prato aquele bife intoxicado, batizado? Que tal? É uma condição en passant, você faz isso, a pessoa nem nota. Daqui a pouco ela quer te agradar, de qualquer maneira. Ela te traz umas batatas que você nem come, mas a senhora vai gostar, olha, isso aqui eu acabei de preparar, está muito bom. E põe a mão no ombro, ou fica atrás e não sai. Mas o que aconteceu com esse garçom, gente, que ele não sai de perto de mim? Ele quer te atender, nem que seja segurar a sua bolsa quando você vai levantar para você ir embora. Ele precisa, tem que deixar. Por quê? Ele foi atendido. Então, essa condição en passant, ela acontece com qualquer pessoa positiva, bem intencionada em cooperar. Agora, a questão da maîtrise de soi, essa expressão maîtrise de soi é o domínio de si. É a pessoa que tem o controle de si mesmo. Então, a maîtrise de soi é indispensável para o desempenho energético avançado. Quer progredir nas questões parapsíquicas, quer ganhar uma margem de trabalho maior, tarefas mais sofisticadas, procure dominar você, se controlar. Quando você assimila numa dinâmica, por exemplo, aquela consciência que ela é uma voragem e um turbilhão de desequilíbrio. E você, aparentemente, não tem nada a ver com aquilo. Aparentemente não, você está escado, vai lá e fala, bom, isso aí vai demorar um pouquinho, mas vamos em frente. Às vezes aquela consciência vai ficar em quarentena, um tempo com você, porque precisa para até dar o sossego a leão, ela fazer a sedação. Tem que deixar até dar a sedação. Você não tem nada a ver com isso, você está escrevendo um verbete, vai lá, senta e vai escrever seu verbete. O que isso tem a ver com isso? Está acontecendo um processo. Isso não é motivo para você parar a sua vida. Se cada vez que a gente tiver um trabalho de mais peso e responsabilidade, a gente tiver que parar a vida, tudo que está fazendo, os amparadores vão dizer, vamos deixar para a próxima, tadinha, tão fraquinha, deixa ela para lá. E aí a gente fica lá, entrega as baratas. Queria só aproveitar aqui, a gente informar que hoje a Conscius está completando 8 anos de fundação. Então, uma salva de palmas para a Conscius, por favor. Oi? Tem brinde também. Só é interessante aqui passar algumas pontuações. A Conscius hoje ela conta com 37 voluntários, dos quais 24 mulheres e 13 homens. No ano de 2013, tivemos aí 908 pessoas que foram atendidas pelas atividades da Conscius, né? Entre cursos, oficinas, serviços gratuitos também. Então, bastante produtiva ao longo desse ano de 2013, quase 1.000 pessoas aí atendidas. E também a Conscius está divulgando a 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia, tem até aqui um mimo hoje referente ao aniversário da Conscius, mas esse evento que ocorrerá entre 4 e 6 de julho agora deste ano, aqui em Foz do Iguaçu. Então, vale a pena quem tem interesse em aprofundar os estudos da conscienciometria, conscienciograma e todos os temas relacionados, vale a pena participar da 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia, Conscienciometria, Caminho da Harmonização Intraconsciencial. Ok? Mas vamos lá. Sim.
Tá ligado o microfone? Tá, agora tá, né? Que demora um pouquinho. Só levanta e esperar, então é pilha. Tem que trocar mesmo. Só um minutinho, ele vai trocar para você. Deixa ele só trocar o microfone para você, que assim, como está gravando... Então, mas eu acho que o meu agradecimento gravou, né? Que eu agradeci a professora por mais essa contribuição aqui para a gente. A questão do otimismo, queria voltar um pouquinho. Um contraponto, não tem otimismo, tá? Mas não tem hora que ele tem que ser neutro, tem hora que o negócio não tem como eu ver otimismo. Eu tenho que ser neutro, é realismo. Realismo e otimismo são irmãos. Realismo, só é otimista quem é realista. O outro é um sonhador, é um irresponsável, ele inventa o que não tem. Mas, às vezes, o otimista, ele é altamente realista. Só porque ele é realista que ele é otimista. Porque ele sabe que os fatos não dependem dele para acontecer, ele já autorizou o universo a viver do jeito que quiser, ele já deu o endosso às galáxias, às estrelas, que podem fazer o que elas bem entenderem, mesmo porque nunca pediram a nossa opinião, e todos os fatos acontecem independente da minha vontade. Cabe a mim tirar e extrair deles, com o realismo maior, aquilo que vai me favorecer. Quando você está educando uma criança e você não deixa a criança comer em excesso, enfiar o dedo na tomada, brincar com uma tesoura, ela espirraça, ela faz pirraça, ela cai no chão, ela grita e chora. É a mesma coisa. A pessoa, quando ela fica pessimista, ela está sendo exatamente aquela criança fazendo pirraça, caída no chão, que a mãe acabou de tomar a tesoura. Ela não tem noção do que aquilo podia causar. A vida toma de nós muitas coisas, porque nós não temos competência para lidar. O dia que a gente tem competência, as coisas vêm a nós. Aquilo. E outra coisa, a gente pede o que quer e recebe o que precisa. Então, tem muita diferença no processo. Otimismo é igual realismo. Realismo é igual otimista. A pessoa realista, ela não é aquela boca de sapo que só vê catástrofe em tudo. É justamente a que vê soluções, porque a tendência dos fatos é se encaminhar para uma solução melhor para todos, não para mim. E sempre, em qualquer questão, qualquer ocasião, e a questão de ser neutra, depende do... Não existe neutralidade em nada. A Suíça tem um arsenal embaixo dela. E o serviço militar na Suíça é obrigatório para todos os cidadãos. E ela parece um presépio, quando você passa de trem. Aquela neve bonitinha, né? Você deve ter passado lá também já. Aquela neve, todo mundo... Até as vacas parece que foram pregadas na relva, e parece que é tudo de plástico. Igual aquele chocolate Milka. E ali está o dinheiro sujo do planeta inteiro, ali está um arsenal, e todo cidadão suíço é soldado. Pronto, isso chama realismo. Otimismo, claro, aquilo faz bem para aquelas pessoas. Fabricam queijos, tem coisas ótimas. Bom para eles. Então, o realismo, ele vê otimismo em tudo. Ele não deixa passar um fio de cabelo. E vê realismo em tudo. Por isso ele é otimista. Ele sabe que aquelas pessoas vão amadurecer, que um dia aquilo tudo vai mudar, que o chocolate às vezes nem faz tão bem assim para a saúde, que tem gente que tem alergia à lactose. Tem uma opção de coisas no mundo acontecendo. Então, a tendência de tudo é caminhar para uma organização. Nós estamos condenados à evolução. O planeta está condenado a amadurecer. Não temos alternativa. Uns vão nos trancos e barrancos, e outros vão voluntariamente trabalhando e colaborando, que são os que fazem assistência. Acho que tem um exemplo que ilustra bem isso que você está falando, Malu, que é do Viktor Frankl, na Segunda Guerra. Que escreveu sobre o sentido da vida, em busca do sentido da vida, e que criou a logoterapia, uma linha dentro da própria psicologia, uma linha terapêutica. E a situação dele, ele judeu, a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Ele judeu, foi preso em campo de concentração, inclusive em Auschwitz, né? Um dos campos que ele esteve foi Auschwitz. E ele viu naquela situação, acho que o Holocausto é uma das piores situações que a gente já teve na Terra. E ele, dentro daquela situação, ele começou a observar que existia um grupo de prisioneiros que bem menor do que a maior parte dos prisioneiros que ali se encontravam, mas que eles conseguiam manter um nível de saúde, tanto física quanto mental, muito superior a dos outros. E essa divisão ele fazia na cabeça dele, vendo um e outro e tal. E ele começou a se questionar por que essas pessoas conseguiam manter, diante daquela situação altamente crítica, né, drástica, todo mundo sabe da história, mas essas pessoas tinham índice de suicídio 0, enquanto que o outro grupo tinha um índice de suicídio muito alto.
não adoeciam praticamente no mesmo ritmo que os outros, o nível de saúde mental se permanecia por mais tempo. Ele começou a ver que o denominador comum entre elas é que todos tinham um propósito de vida. E sem um propósito de vida, quer dizer, não tem otimismo, sem otimismo não tem um propósito de vida. Ou seja, elas tinham a convicção que elas precisavam sobreviver para poder realizar esse projeto de vida. Não importava qual fosse, não importava. O importante é que todos tinham um propósito de vida. E ele se encontrava nesse grupo. Então eu acho que este é um exemplo quando a gente acha, né, que, nossa, não tem saída, é a pior catástrofe que nós estamos passando. Ele foi realista, mas ele tinha um grau de otimismo muito grande diante daquela situação bastante delicada. Essa lucidez também, Loche, de contar com os próprios recursos, é muito séria, né? De saber contar com os próprios recursos. Se tiver só uma clareira numa floresta e nada mais, você sobrevive até o último segundo, sem chance de ficar e se abater e esperar o mal acontecer. É uma então, gaiva. é não enaltecer o mal. O otimismo é não enaltecer o mal. Justamente. Professora Malu, aqui. Pois não. Aí na página número 1, em coloquiologia, você podia falar melhor como identificar essas consins ou consciex pau-mandado, né? Bucha de canhão de assediadores, né? Coloquiologia. Na coloquiologia, sim, é importantíssimo, porque às vezes você, vamos supor um exemplo bem claro, André, você está para ir para a dinâmica e você trabalha nessa dinâmica. Então, antes um pouco de você sair de casa, aparece aquela personalidade, ou telefona, ou te liga, ou alguma coisa, que já há 10 anos você tenta ajudar. A pessoa não dá um passo em prol da autoassistência. Nunca deu. Nunca modificou ou aceitou um único contexto que você tenha indicado, que no caso dela poderia ser, dentro do seu nível de conhecimento, poderia ajudá-la, aquela pessoa. O que é para fazer? É entretê-la novamente durante 1 hora, como consciência, como consciência energívora, ou você se depauperar, sabendo que você tem centenas te esperando extrafisicamente na dinâmica? O que é o pau mandado? Ele vem para desenergizar a pessoa, tirar o alvo real, o foco real da assistência. Olha o discernimento, olha a positividade. Mas é cosmoético? Claro que é. 1 para 1000? Claro que é cosmoético. Você não atender, olha, você já tem todos os elementos que podem te ajudar. A gente se vê por aí. E pode existir consciex, por exemplo, nessa situação? Mesmo caso. Como é que então, fica? Nesse caso é feito o encaminhamento, não é nem por nós, né, André? Porque é feito pelos próprios amparadores, orientadores. Agora, a gente tem que ver se existe um pensene hospedeiro que está mantendo aquela consciex na sua psicosfera. Porque deve existir, que a gente chama de cunha mental. Existe um padrão de afinidade que está sendo mantido de alguma forma. Então, aquilo permite, do ponto de vista cosmoético, tem a permissão para aquela consciex doente estar na psicosfera da pessoa, porque é a pessoa mesma que chama. Entende? Então, se é um processo que você não quer mais, e isso já está definido que você não está com culpa no cartório sobre aquilo, ela é retirada e não tem muito querer. Consciência não tem muito querer, ela tem que seguir, né? Fazer o que tem que fazer, o que pode ser feito, né, Marina? Professora Malu, Fatologia, página 2, 7ª linha. Poderia aprofundar a decisão providencial de priorizar a desassim antes, durante e após os trabalhos interassistenciais? Ah, sem dúvida nenhuma, senão a gente não aguenta o tranco. Foi chamado para fazer um trabalho, vai para alguma coisa, vai para um simples jantar, vai para um encontro de família. Está careca de saber que não vai passear. Não tem isso. Você vai porque tem um propósito. Quem é a minha consciência-alvo? Eu estou até liberando agora um verbete chamado orientação assistenciológica, que é justamente você é chamado para atender uma pessoa e, no fundo, o alvo real do atendimento é outro, porque o mérito não é dessa, é daquela. Então, você já vai preparado, trabalhando com a desassim, um alimento estranho na sua frente, num ambiente que você não conhece, trabalhar com a desassim para melhorar o impacto daquilo no seu organismo. Um pensamento estranho que está sendo discutido naquele momento com a sua presença, a desassim. Depois dos trabalhos energéticos, sobrou alguma coisa? Está assimilado? Está levando trabalho para casa? A desassim. Então, em nenhum nível, eu penso hoje, nosso aqui, do nosso trabalho, nós podemos sair, sabe, na boa, folgado, está tudo certo, vamos em frente, nadando de braçada. Eu não nado de braçada e ando de saia justa o tempo todo, por las dúvidas.
Não sei o que vai rolar, né? Fatologia, página 2, 8ª linha. Poderia falar sobre a prática da autobenignidade fraterna? É um esforço muito grande, porque ele ainda não faz parte do nosso contexto. Ele não é uma segunda natureza, primeira muito menos. Segunda, muitas vezes é segunda intenção e não segunda natureza. Então, implantar o holopensene da benignidade firme, tarística, coerente, lúcida, definida, é muito claro. Não é ser uma consim mosca morta, que como santo, o síndrome da santidade, que diz amém para tudo, que está tudo bem, tem posicionamentos firmes e claros, quando precisa faz a impactoterapia, sem beirar o estupro evolutivo, mas com benignidade. O objetivo é de ajudar. O objetivo, a intenção real, é que aquela consciência progrida, ou até que aquela consciência fique muito melhor do que você, se for possível. E aquilo vai em frente. Isso é o seu pensamento que te orienta. Se eu posso, você pode. Vamos? Esse é o convite. Continuando em fatologia, na página 2, final da 9ª linha. O que vem a ser o desbloqueio cortical? O desbloqueio cortical é que o córtex cerebral e também todo o mecanismo neural, todo o nosso mecanismo cerebral, ele é feito de conexões, mini conexões, através de neuróglias, neurônios, sinapses, que é o nome dessa conexão. E o resultado é alguma ação ou desencadeia um movimento no nosso corpo, ou até fora, num pensamento que você queira ter. Para você pensar, estudar, você precisa dessas conexões. E isso, os pensamentos, é claro que são os primeiros elementos intoxicantes. Os primeiros radicais livres que estagnam e enferrujam a saúde consciencial vêm do pensene, da ideia. Uma ideia torta, sentimentos tortos, energias tortas, sinapses deficientes, autointoxicação. Então, quando a pessoa está fazendo desbloqueio cortical, por exemplo, o arco voltaico, que se usa muito nas nossas dinâmicas, nos nossos trabalhos, em salas de aula, tem esse objetivo. A mobilização básica de energia também, o circuito corono-frontal, a mesma coisa, o fluxo energético vertical, para fazer desbloqueio. Agora, há pessoas, ectoplastas, que doam o neuroectoplasma para ajudar a fazer o desbloqueio cortical do outro. Isso me acontece também, eu tenho esse tipo de experiência, sinalética disso e tudo certinho. Pulsa a cabeça e você está doando o neuroectoplasma. Hoje eu tenho até facilidade para ter a ateroscopia do cérebro. Eu vejo o cérebro da pessoa na minha frente e sei que está conectado de mim para aquela pessoa. Também sei que tem a paratecnologia, para microchips e uma tecnologia extrafísica que favorece esses desbloqueios. Eles são muito comuns nos nossos cursos de campo, nas nossas dinâmicas parapsíquicas, e mesmo em sala de aula dos cursos regulares a gente vê, dependendo do mérito da pessoa. Por exemplo, o neologismo conscienciológico, tanta gente reclama, ele é um elemento claro, típico, de desbloqueio cortical. A pessoa começa a pensar, ela vai ter que remodelar o modo de pensar. Então, o neologismo, ele chega como um medicamento para fazer novas rotas sinápticas e tirar e desativar as antigas. Ou então, é para isso que existe a verbetografia, é para isso, eu vejo tudo como remédio. É tudo remédio, medicamento. A pessoa entra numa sala de aula psíquica, quer dizer, pensando devagar, estilo aquele lá de Brasília, tem um que tem muito isso Aldo aí. Rabelo? Aldo Rabelo, que para cruzar 2 neurônios leva um certo tempo. Ele não tem sinapse, ele tem sinopse, né? É sinopse. É a nossa federação de... Tá? É gente que tem, que é brade. Então, isso aí precisa acelerar. O neologismo ajuda a fazer a aceleração e ele faz o desbloqueio cortical. Daqui a pouco a pessoa está com uma leveza, uma fluidez, uma rapidez pensênica muito grande. Acho que atendeu lá, né? Na parafatologia, página 2, final da 5ª linha. Poderia explicar a pronta identificação de intoxicações derivadas de assins? Claro, se a pessoa sentou do seu lado e começou a contar uma história comprida, de uma coisa muito, muito ruim, muito patológica, muito doentia. Às vezes uma cirurgia que ela adora contar para todo mundo como foi, que o olho caiu, o cirurgião teve que buscar para depois recosturar, a orelha também foi decepada. E ela vai vendo, de acordo com a reação do interlocutor, ela vai acrescentando detalhes nesse relato. Daqui a pouco, aquela multidão de consciex que foi chamada, está toda lá presente, porque ela sustenta esse grupo a partir dessas narrativas. É óbvio que a gente vai fazer algum nível de assimilação.
Então, pela conversa, o nível cai, a gente já percebe que a assimilação já está lá. A dor de cabeça, dor no ombro, enfim. O melhor é que, às vezes, a pessoa fala durante meia hora, de maneira ininterrupta, você não fala nada, fica com todas as consciências, ela fala, foi tão bom conversar com você. Isso mesmo, deixei um recadinho, batizei isso, a psicosfera, vai nessa. Então, tchau. Na parafatologia também, 8ª linha, como funciona as aspersões energéticas desassimiladoras? Ocorrer com a pessoa na TENEPS, em algumas práticas energéticas em que a pessoa está só. Por quê? Porque ela não vai ficar fazendo igual aquele boneco batuta, ficar fazendo assim em qualquer lugar que ela vai sacudindo. Aquele que fica, biruta, né? Fibiruta, fica uma coisa bem esquisita. Então, mas ela em casa, ela nota que em determinadas desassimilações, isso acontece, espontaneamente. Então, não precisa de forçar a barra. Se a consciência que trabalha com você, o seu amparador, ele achar que essas aspersões elas vão ajudar, elas vão aparecer e você vai fazer isso naturalmente. Achou graça? Eu tô imaginando. Não parece? Aquele biruta que fica biruta assim na porta do posto de gasolina? Você não vai ficar fazendo assim, porque tem gente que começa a mexer com energia, faz todo um salamaleque, tem praticamente então, uma coreografia. É uma coisa totalmente tola, não é preciso. Você só faz um show. Não, ela mexe, sacode, tem uns negócios, faz assim. Vai a coluna então, junto. isso é mais um processo de coreografia. Ela tem que procurar o balé corpo para poder usar mais. Ou então já tem emprego em posto de gasolina. Ou então tem isso, que é o biruta, o batuto biruta. Então, veja bem, não é necessário. Agora, as aspersões, elas acontecem de modo natural. Um pouco de bom humor faz muito bem às energias. Parafatologia, na página 2, 11ª linha. Poderia explicar a lobotomia parapsíquica, não preservando o sensitivo de abordagens extrafísicas predatórias? Essa expressão lobotomia eu usei no meu livro Síndrome do Estrangeiro, que como eu estou falando de criança, esse livro está até esgotado, mas a gente vai estar lançando aqui a 4ª edição brevemente, está em revisão. Nesse livro eu uso essa expressão. A lobotomia parapsíquica é o fechamento do parapsiquismo que é feito, às vezes, em centros espíritas, em terreiros de umbanda e outras práticas desse tipo, que levam os pais, com medo do parapsiquismo da criança, levam a criança para ser benzida ou fechado o parapsiquismo. É uma lobotomia parapsíquica porque ela vai tirar as parapercepções da criança, a criança não vai ter mais aquele tipo de percepção, mas ela não vai deixar de ser alvo das consciências predatórias e nem das energias deletérias de outras personalidades extrafísicas, notadamente se houver um caso de assédio cronificado. Então, não preserva, não é defesa. A defesa real energética é a pensenidade. As técnicas são muletas. A pensenidade é que vai definir se você desassimila rápido, se você mantém seu equilíbrio energético, se você mantém sua imunidade relativa. Tudo está na pensenidade, começa e termina. E o ponto final da pensenidade é que é a energia, mas começou lá na ideia. Então já existem ideias autolimpantes. Igual aquele produto que põe no forno, né, para limpar o forno sujo, existe o produto autolimpante, que é a pensenidade sadia, criativa, construtiva, bem-humorada, de realização. Isso tudo faz diferença e muita. E a lobotomia é um fato, mas ela não preserva a pessoa de nenhum tipo de ataque. Crescendologia na página 3, 3ª linha. Poderia comentar o crescendo miasma, ectoplasma, neuroectoplasma e o que é miasma? O miasma é uma expressão bem antiga que se usava no parapsiquismo, no espiritismo, principalmente no século XIX, para dizer o ectoplasma que saía da pessoa, eram os miasmas da pessoa. Então, e também o miasma tem uma referência principalmente com as energias patológicas, deletérias, que a pessoa, vamos dizer, ela exterioriza esse padrão de energia, os miasmas. São as energias patológicas, poluídas, alteradas. Por exemplo, na baratrosfera, que é o ambiente mais troposférico e energeticamente, essas energias podem ser chamadas assim. Foram chamadas assim nos umbrais, né? na linguagem mística, na linguagem religiosa. Isso que é o miasma. E o restante do crescendo, ele é ectoplasma. Engraçado que esse crescendo é neuroectoplasma, né, Maria? Espera aí um pouquinho. Miasma. É o último. Miasma. O ectoplasma é a condensação energética da consciência, que tem facilidade para isso, naturalmente, é uma predisposição que a pessoa trouxe até da paragenética. E material biológico. Condensa. É material que pode ser, que sai dos músculos,
que contém glicogênio, que contém parte de estruturas orgânicas e serve para ajudar nos processos de cura. E isso é comum. O neuroectoplasma é mais complexo, que é quando a pessoa tem uma pensenidade forte e sadia, os amparadores usam essa massa energética dessas circunvoluções cerebrais da pessoa para melhorar a pensenidade da outra, que pode estar com amência, que pode apresentar uma alteração maior cerebelar ou cerebral, e a pessoa então vai ter uma melhora nesse contexto. Ficou claro? Sim. Tá, né? Okay. Mitologia. Na página 4... poderíamos dizer que a assistência sem rebarbas é um mito para o assistente iniciante? Ah, sim. Mitologia, na página mitologia, sim, é um mito. A pessoa em desenvolvimento parapsíquico, no caso, todos nós, eu considero assim, porque nós não estamos ainda numa condição de dominar esse processo, estamos em desenvolvimento. Uns estão diretamente acompanhados, tecnicamente, sabem o que está rolando, acompanham o feedback diário e fazem força para colaborar e não ser um peso morto para os amparadores. E outros meio que na marra. E outros estão nas escolas sincréticas, religiosas, nesses processos todos que estão por aí. É um mito porque é claro que você abre mão, renuncia do seu bem-estar alguns minutos em prol de uma melhoria relativa do outro. Renúncia ao bem-estar pessoal em prol do bem-estar do outro. Porque você, daqui a 5 minutos, volta para o paraíso, que é a sua casa. E aquela pessoa volta para lugar nenhum, porque ela nem sabe onde ela está. Então, há uma renúncia do seu bem-estar pessoal. Não é só desconforto. É uma renúncia do bem-estar pessoal intencional em prol da melhoria relativa daquela pessoa que está ali. É o que o médico faz. Mesmo o veterano, ocasionalmente, pode ele passar por uma condição vai para a dessa. cama. O professor Valdo cansa de contar histórias aqui, como ele levou repercussões voluntárias. Até ele conta de uma vez que ficou o dedo desmaterializado, né? Viajou de avião, uma viagem inteira, com o dedo desmaterializado. Então, acontece nas melhores famílias e nas piores também. Em definologia, é chamada a atenção para o notadamente quando aos ectoplastas. Quando ectoplastas. Sim. A condição das consciências ectoplastas é indicativo da automitridatização, já algumas Seriex, aqui algumas Seriex devem ser algumas vidas, né? Porque Seriex é o conjunto delas. Pelo fato de serem assimiladoras de vários tipos de configurações holopensênicas, indicando que tais pessoas já têm tal desenvolvimento por terem resiliência maior? Não posso afirmar. Nós conhecemos ectoplastas que morrem de acidentes, morrem de enfermidades crônicas. Não é. O problema do ectoplasta é que ele tem uma espada de Damocles em cima da cabeça 24 horas. Porque ele mesmo materializa os males dele, se ele não for uma personalidade sadia. Cronicifica doenças, ele vinca um holopensene negativo nos próprios neurônios, no modo de pensar, porque ele tem energia a mais. Então, é a mesma energia que te cicatriza, é aquela que pode deixar uma marca e um estigma no seu holossoma. Então, depende de cada caso, o ectoplasta em si, por si, é uma energia disponível. Para quê? Como? É uma outra diferença. Então, não implica em ter mais ou menos resistência do que ninguém, na minha percepção. Na fatologia, 7ª linha, de baixo para cima. Poderia esclarecer ou citar algum exemplo sobre a transafetividade das amizades raríssimas, favorecendo o suporte afetivo assistencial? Posso, sem dúvida. Acho esse processo muito sério. O professor Valdo tem debatido profundamente o tema e ele fala que as duplas evolutivas têm menos possibilidade de se tornarem, de exercerem a transafetividade, justamente porque há interesse mútuo entre as pessoas, um sobre o outro, de alguma forma. E que o lado mais, vamos dizer, provável de uma amizade raríssima ou de um processo de transafetividade ocorrer é a partir dos casais incompletos. Pessoas que se dão muito bem, que têm uma imensa afinidade de muitas vidas e que não têm nenhum relacionamento afetivo sexual, nem há nada de repressão nesse contexto. Há realmente aquilo que a gente procura, e o romantismo prega muito, do chamado amor incondicional. Você ama os seus amigos de uma forma muito mais impessoal e mais isenta, porque não existe aquele dia a dia de cobrança, de demandas e coisas afetivas de uma pessoa pela outra. E isso faz com que as amizades se tornem elementos preciosíssimos no processo do desenvolvimento parapsíquico. É através deles que a gente calca, degrau a degrau, aquele passo novo que vai dar. Os nossos amparadores são um exemplo clássico disso.
E eles estão sempre com o foco sadio sobre nós, porque eles veem potenciais, não veem defeitos. Eles veem potenciais. E quando você está ótimo, é que eles apontam os defeitos. Quando você está no buraco, é o apoio moral para você sair do buraco. Então, essa condição favorece o início, os primórdios, aquilo que eu entendo como transafetividade. E é um suporte inestimável para esse tipo de desenvolvimento parapsíquico. Eu não vejo possível o desenvolvimento parapsíquico sem o suporte afetivo das amizades raríssimas e dos casais incompletos, colegas, duplas didáticas, pessoas que nos ajudam no cotidiano e que são leais e que fazem tudo para melhorar você de alguma forma, são críticos, são realistas, são francos e apontam os defeitos, e esses são os que te ajudam mais. Eu tenho o privilégio de ter alguns amigos assim. Parafatologia, página 2, final da 5ª linha, de baixo para cima. A psicosfera medicamento. Poderia explicar como age a psicosfera durante a escagem lúcida? Já são tratados aí? Sim, eu vejo, pelo menos eu posso falar da minha experiência. Eu noto que eu chego, às vezes, num ambiente depressivo, de pessoas pessimistas, com problemas de todo tipo, e, pouco a pouco, a minha psicosfera, o meu holopensene, vai engolindo, até certo ponto, a patologia daquele ambiente, vai fazendo a energodiálise, vai filtrando, daqui a pouco aquela pessoa que nem sorria já está sorrindo, daqui a pouco aquele outro que pouco fala, quer sentar do seu lado e bater um longo papo, e eu considero isso uma psicosfera medicamento. Quando não é o processo extrafísico e te traz uma consciência extremamente agitada, alterada, em surto, e a sua psicosfera funciona para ela como uma sedação temporária até ela poder ser encaminhada. Tecnologia, página 3, final da 2ª linha. Poderia aprofundar a técnica da ectoplasmia e, no final da penúltima linha, a técnica dos nevoeiros bioenergéticos? Sim, as duas têm relação muito direta. Por exemplo, na prévia de um trabalho energético que você desenvolve, às vezes até com regularidade, eu tenho que estar as dinâmicas, porque eu frequento a mesma dinâmica há 8 anos. Então, eu tenho padrões já muito bem estabelecidos. Eu fiz 40 acoplamentários. Então, eu tenho também padrões muito claros estabelecidos sobre esses 2 fatos que estão aqui citados. Não são um mero jogo de palavras para mim. E eu noto que tem um protocolo no processo da sessão de ectoplasma comigo. Há toda uma preparação, o pré-cirúrgico, tem todo aquele tipo de preparação, e eu sei que o trabalho vai ser de tal ou qual demanda em função do preparativo que eles fazem comigo. Então, eu vejo que tem protocolo, tem técnica, tem procedimentos para que eu saia bem. No máximo, sair com fome. Igual, às vezes, a gente sai do acoplamentário, que a gente está querendo comer as árvores ali da saída, querendo ver se come o chão, o cimento, porque a última célula acabou de sair ali, você viu passando, e aí é o nevoeiro energético de você estar morto de fome, mas nada que um prato de comida e uma noite de sono não cure. Os nevoeiros energéticos a gente vê muito nos acoplamentos, nas técnicas de acoplamentário e de acoplamento, como algumas dinâmicas, no caso, dinâmica a professora Marina e eu desempenhamos juntas, tem esse tipo de característica. Todo mundo fala, sumiu a pessoa, não está lá mais, não te vi mais, ficou sem cabeça. Aquelas coisas que você já está habituado. E esse nevoeiro acaba te acompanhando no seu dia a dia, e você pode notar isso aqui na mini tertúlia, quem gosta de aplicar o processo da clarividência, quando o professor Valdo está aqui de manhã falando, aos poucos o nevoeiro se instala, daqui a pouco você pouco vê a pessoa do professor Valdo e começa a ver todo aquela questão extrafísica. É uma questão de dedicação, de interesse, de querer aprender. Malu, Quem quer fazer? oi, aqui no meio. Cis. Em fatologia, na 11ª linha, de baixo para cima, você pode aprofundar o corpo fechado da consim cosmoética interassistencial? Sim, porque a consim cosmoética, está bem claro, e assistencial, ela começa a desenvolver uma espécie de amortecedor. Vou usar essa expressão porque eu não conheço outra que possa definir mais, é metafórica, mas ajuda a entender. A prática de trabalhar com energia diariamente, de fazer assistência o tempo todo, com atares, a interlocução, os acoplamentos áuricos que você faz no dia a dia, as assimilações, vão te deixando o energossoma malhado. É um energossoma malhado. Então, isso te dá, com o passar do tempo, cada vez mais,
um tipo de... Até chegar em você demora, tem que passar por muita gente. Tem o secretário, tem o recepcionista, tem o fulano, tem o beltrano. Para chegar até o soma, vai demorar um pouquinho. Então, essa demora, essa sala de espera que a pessoa tem na sua própria psicosfera, ela é um corpo fechado até certo ponto. Não adianta, porque não vem. Inclusive, se houver uma má intenção deliberada, aí que não vem mesmo. Entende? Porque não passa no filtro. Está muito grosso, não vai passar no filtro. A pessoa é atendida, tudo é feito, bonitinho, mas dentro das normas, seguindo o protocolo pré-cirúrgico, dentro da ordem de chamada. Também não é igual aquelas filas do INPS, que tem a pessoa ficar na fila com a senha e nunca é chamada. É chamada, mas tem uma ordem para isso tudo. Como que a gente diferencia, né, esse homeostático da falta de sensibilidade energética? É bem diferente. O casca-grossa, por exemplo? O casca-grossa, por exemplo. O casca-grossa é bem diferente o contexto dele. Ele não tem defesa coisíssima nenhuma, ele só não percebe. O mundo já caiu, o universo despencou, só ele que não viu. E está lá todo intoxicado, assimilado, aí depois vai comer aquele pratão, tipo motorista de caminhão, de comida em cima, que vai ficar mais intoxicado ainda. Dobradinho. E por aí vai. Então, não tem noção, por exemplo, como diz uma amiga minha, de Minas Gerais, não tem senso de noção. A casca grossa não tem senso de noção. Então, não é bem diferente. Professora, gostaria de voltar à questão dos protocolos dos amparadores no trabalho de assistência. E, assim, poderia dar uma sugestão para o treinando do parapsiquismo assistencial, dizendo o seguinte: como é a sua postura intraconsciencial diante dos protocolos dos amparadores? Docilidade. Docilidade é ficar submisso, dócil ao fluxo natural. Eles sabem o que estão fazendo e eles sabem as minhas limitações, e eu estou lá com a melhor das disposições, sem ingenuidade, para o que der e vier. Então, eu acho que essa postura dócil para o que der e vier, lúcido, ajuda demais, pelo menos dá menos trabalho para eles. Eles não precisam de me manietar, não precisam me tirar a consciência para poder agir. O que acontece com aquele sensitivo que não sabe se comportar e seguir os protocolos? Anestesia ele, seda ele, aí dá aquela dose cavalar, 3 horas depois a pessoa acorda, foi atendido um monte de gente, ele é o marido enganado, não sabe nada, o último a saber. Eu acho isso totalmente tolo, porque não foi o livre-arbítrio que predominou ali. Foi simplesmente o determinismo de que ele, acordado, dá trabalho, ceda ele, dorme, apaga, sossega, leão. E ele fica quieto e eles podem trabalhar. Então, eu penso assim, que uma docilidade, uma passividade inteligente, aguda, só vai somar, porque eles vão passar para você o protocolo e vão explicar por que estão usando. Você vai aprender mais e vai poder ensinar muito mais também. Isso que você está falando, então, é uma noção de grupalidade avançada, né? Uma noção avançada de grupalidade. Você pode chamar assim, é porque não apito nada. Nesse contexto, não apito. Então, eu sei perfeitamente aonde eu tenho que, no protocolo, me recolher a minha significância e deixar o outro fazer o que precisa. Não é a insignificância, é o que eu significo naquele ambiente. Eu sou uma mini peça. Então, tem gente trabalhando, eu não posso dar trabalho. Eu estou numa estrutura hospitalar, para-hospitalar. Ela é muito grande. E na hora que precisar de mim, eles vão me chamar. Eu sou uma instrumentadora, simplesmente. Eu estou doadora de matéria-prima, mais nada. Então, eu não apito. Então, você vê que paradoxo que é o sensitivo, parapsíquico, lúcido, dócil. Ele não é nem inconsciente e nem dá uma passividade tola e ignorante dentro do processo. Ele também é aprendiz. Imagina o assistente do cirurgião que vai ajudá-lo e está lá todo paramentado, o cirurgião fala com ele, apaguem ele agora para ele poder trabalhar. Tem cabimento? Eu não faria cirurgia com um assistente dormindo, eu não faria. Então, veja, ele fala, você já pode ficar acordado, participe, não, mas eu não posso ver sangue, não, mas do chão não passa, se desmaiar, a gente aguenta, vamos lá. E essa postura, ela é muito animadora para os amparadores que percebem que você está disposto a aprender, a acertar, a pelo menos errar menos. Acha que é assim, Marina? Por favor, na página 5, bem no finalzinho ali no último parágrafo, desrepressão. Eu gostaria que você falasse mais a respeito da desrepressão e para o pessoal que está chegando, entrando em contato, como é que a pessoa ela tenha autopercepção do nível de repressão ou não que ela está percebendo, vivendo, vivenciando? Como é que ela identifica o nível de repressão que ela pode estar vivenciando? Tem um livro do professor
Tony Muskop, chamado autenticidade consciencial. Isso é muito importante. A gente não pode ter uma personalidade na TENEPS, uma no trabalho, uma aqui na tertúlia, uma outra ali no almoço, outra na festa de aniversário do nosso colega ali, que está fazendo não sei quantos anos, e assim vai. Hoje é aniversário de uma pessoa, eu estou querendo me lembrar quem que me falou que estava fazendo Djalma, aniversário, né? Hoje, né? Djalma. É. Djalma, né? Então, De Djalma. Djalma. Então, essa é a ideia. A gente não pode ter 1000 personalidades. E uma coisa é você ter a educação e o comportamento compatível a determinado ambiente. Você está no velório, você não dá parabéns para ninguém, tá certo? Agora, você é exatamente a mesma cara que estava na TENEPS de noite. Igualzinha aquela assistência que você fez ali na esquina. O atendimento àquele profissional que foi na sua casa para fazer algum trabalho. Então, essa identidade de personalidade, essa linha de expressão consciencial que se manifesta igual, da mesma forma, em todos os contextos, traz essa condição muito favorável. Assim vejo. Que ajuda muito essa condição, entende? De uma autenticidade, de uma forma de ser. Isso é desrepressão total, quer dizer, por que eu vou falsear a minha apresentação porque eu estou numa tertúlia? Por que eu vou fazer caras e bocas num ambiente porque eu estou com uma personalidade ilustre da cidade? Não vejo motivo. Então, essa condição de você ter a mesma cara, o mesmo jeito, respeitoso, mas irreverente, do jeito que você é. Eu sou desse jeito. Eu sou assim no meu cotidiano, inclusive sozinha. Inclusive sozinha. Eu rio das minhas próprias coisas. E acho muita graça em certas coisas que eu faço. E observo, falo, gente, como que você faz isso desse jeito? Eu mesmo faço essa observação. Eu me divirto na minha própria companhia e vejo os lados positivos, negativos. É do mesmo jeito que eu sou. Que eu estou falando aqui com a pessoa, como eu sou na sala de aula, como eu estou no programa da Ana Maria Braga, eu não quero saber onde que eu estou. A pessoa que me olha, ela tem que saber que sou eu que estou lá. Oi, tudo bem? Então, essa inautenticidade de assumir ares, caras, bocas, gestos, coisas, falas, até a modulação da voz muda. Tem gente que atende o telefone e fala, alô? Você fala, o que é isso, gente? É o astro. O que é isso? De onde você... Sou só eu, oi. Menos, sou só eu. Não precisa fazer isso. Alô, que joga aquela energia toda, entende? Não é necessário. Então, eu vejo que a autenticidade, a pessoa é muito mais interessante quando ela é natural. Ela é muito mais atraente quando ela é autêntica. Quando ela é o que é. Ela é o que é. Todo mundo vendo, sabe o que é, não tem nada para falar. Porque seria daí a singularidade do que ela é mesmo, né? Mas deixa eu te perguntar, então, sobre isso que você escreveu aqui na primeira linha. Você falou assim, a desativação definitiva do viveiro de doenças emocionais e psicológicas. Você pode falar sobre esse viveiro? Eu gostei. Viveiro, a mania de doença, o cultivo dedicado a patologia, o cultivo dedicado à patologia. A pessoa não tem um problema na coluna, ela tem a minha coluna. A minha coluna é uma coluna grega. Ela tem tanto interesse para mim que eu tenho que nomeá-la várias vezes durante o dia, dando a maior importância. Claro, a coluna é a sustentação, tem até verbete com esse nome. Mas não é a minha coluna, vamos com calma, é um problema pequeno, você vai resolver. Está fazendo alguma coisa para resolver? Tem pilates, tem osteopatia, tem natação, tem milhares de providências. Esse cultivo do viveiro é que uma doença chama a outra, uma patologia é irmã da outra. E assim a gente vai juntando o meu fígado com o meu pâncreas, a minha coluna e a minha tireoide e a minha dor de cabeça. É assim, então, é a campeã, está lá na linha de frente. Todo mundo tem. Agora, cuida, vai procurar a pessoa ideal. Eu tenho excelentes profissionais que cuidam das minhas coisas. E cuido delas como eu posso. E o resto é assim mesmo, porque na minha idade é comum ter tudo isso. Olha como o professor Valdo leva na esportiva as coisas que ele tem. Ele não cultiva viveiro de doença. No entanto, todo dia ele dá uma dica sobre saúde aqui. Eu procuro dar dicas de saúde. Eu tenho 68 anos. Eu tenho alguma experiência, quer dizer, esse soma já é quilômetros rodados. E rodou muito por vários países, de vários tipos de transportes. Eu tenho que dizer. Então, eu tenho, olha, se você me perguntar alguma coisa, o que você faz para tal coisa? Eu faço isso. Até escrevi recentemente um mini manual da pele. Porque tanta gente me pergunta sobre a minha pele, às vezes estou fazendo atares, a pessoa quando termina, tem uma coisa para te perguntar. Eu falei, ótimo, vai ter uma dúvida. O que você usa na sua pele? Aí eu dou aquela relação de cremes.
entendeu? E os cuidados. Mas eu vejo que tudo é pensenidade. Quando você cultiva uma pensenidade sadia, você não cultiva um viveiro de doenças, de patologias. Isso tem uma relação direta com o que você respondeu para a nossa colega ali do otimismo, né? Que é otimismo é remédio, ele é um medicamento precioso, ouro na vida da pessoa. Quem tem um patrimônio inavaliável. Obrigada. Professora Malo, Teoriologia, página 3, primeira linha. Poderia esclarecer a relação da teoria da pré-mãe e, na última linha, a teoria da segunda dessoma com o automitridatismo? Posso. A teoria da pré-mãe é um processo automitridatório, vamos dizer assim. Uma consciência de um outro planeta, que tem uma configuração do psicossoma diferente da nossa, vem para cá e faz um acoplamento durante praticamente 5 décadas com o professor Valdo, sendo essa consciência um ex-extraterrestre, quer dizer, que tinha uma configuração paragenética muito diferente da nossa, embora humanoide. E essa mitridatização que ele fez durante aquelas 5 décadas permitiu uma ressoma sem aborto, porque há muitas ressomas mal sucedidas de ex-extraterrestres com humanos que não conseguem a configuração física ideal e aquele aborto, o abortamento da experiência, no caso. Então, a teoria da pré-mãe visa isso, por isso tem relação com o automitridatismo. Qual é a outra, eu acho que falou? A do automitridatismo e teoriologia? A outra aqui é a teoria da segunda dessoma com automitridatismo. A teoria da segunda dessoma, sim, porque durante as práticas assistenciais, não só na TENEPS, na dinâmica, nos cursos de campo isso também acontece, dependendo do nível da psicosfera, da holosfera, da consim parapsíquica, são trazidos psicóticos pós-dessomáticos e eles recobram a lucidez na sua psicosfera. E claro que ele vai migrar pela sua psicosfera, filtrar na sua psicosfera as energias estagnadas daquele último energossoma que ele teve, que está disfuncional, porque ele não está mais vivo. Então, essa filtragem da segunda dessoma na sua psicosfera pode ocorrer em projeção, mas ocorre também na sala de aula. São os psicóticos que vêm drenar, são trazidos para drenar as energias e recobrar a lucidez. A verbetógrafa, Polinomiologia, página 4, quarta linha. Poderia expandir o polinômio consim assimilada, irritada, lábio, semipossessa? Yes. Polinômio... Consim assimilada... Já achei, assimilada, irritada, lábio, semipossessa. Sim, é uma coisa leva a outra, né? Inclusive tem um curso na internet de 3 horas chamado Humor instável em personalidades sensitivas. Labilidade parapsíquica. Labilidade é passar de um estado ao outro. Pode ser de um estado bom para um melhor, pode ser de um estado ruim para um pior, depende do que for. Então, a consima assimilada, ela acaba ficando aborrecida, irritada, irritável, irracível, porque existe uma energia alterada contaminando o holossoma dela. Alerta total, alerta laranja, e vamos chamar tudo de defesa porque foi contaminada. A pessoa está assimilada. Vírus, entrou um vírus. Ela fica lábil porque ela passa do humor que ela estava às lágrimas, ela passa da calma à irritação. Ou, às vezes, existe até o caso da semipossessão, que acontece no final, que a consciência toma conta da pessoa e ela fica, às vezes, um tempão com aquela consciência. Há alteração na fisionomia, você nota o olhar da pessoa que está alterado, carregado, e há muita ingenuidade em relação a isso. Os parentes, o filho querido, a pessoa dentro de casa, mais próxima, pode, de repente, ter um processo de semipossessão e a pessoa, por pudor, ou achar que isso é uma coisa esquisita que só acontece no terreiro de Umbanda, não vai entender o que está acontecendo e não vai ajudar. O filho, a criança que veio assimilada da escola, está com um processo assim. Então, isso aqui é progressivo, né? Assimilou, irritou, ficou lábil, alterou e pode entrar em semipossessão. Acho que está respondido. Perfeito. Parafatologia, página 2, final da 8ª linha. Poderia expandir a descoincidência do paracérebro, permitindo vazar ideias inatas parapsíquicas recuperadas em situações emergenciais? Posso. Durante as práticas energéticas, eu posso citar o trabalho na dinâmica, porque é o que eu tenho mais presente, além da TENEPS. Você pode repetir, Locha, a dúvida? Expandir a descoincidência do paracérebro. Já peguei a ideia. Ok. Então, durante esses processos lá, o amparador
ocorre um fenômeno de biparacerebralidade. Eu até também já tenho verbete sobre isso que está saindo por aí. Biparacerebralidade é quando o paracérebro do amparador contacta o seu paracérebro e há uma união mais estreita e começa a trabalhar em rede. Os dois começam a trabalhar em rede. Para isso, o paracérebro fica mais descoincidente para poder atingir aquele nível de informação que está sendo passado. Isso é chamado de extrapolacionismo. E nessa hora, vaza arquivos, baixam de experiências passadas parapsíquicas que você já teve. Então, você reconhece um fenômeno, você reconhece uma sinalética, você percebe que já vivenciou aquelas experiências em outra vida. Então, é esse fenômeno que eu chamo de descoincidência do paracérebro, vazando recuperação de cons em situações emergenciais para o trabalho de assistência. Naquela situação crítica, o que você tem que fazer? Você está com uma pessoa semipossessa na sua frente. Ela está lá sentada e a qualquer momento ela vai dar um bote, ela pode até te agredir. Então você tem que ter uma visão rápida de conjunto para poder agir. Os amparadores usam esse recurso em situações assim. Eu, pelo menos, já vivenciei esse tipo de experiência. A verbetógrafa, Fatologia, página 2, 10ª linha. Como evitar o marasmo bioenergético? Se mexendo, né? Primeiro, exercício físico já ajuda muito. Desintoxica, você trabalha, você caminha, você faz o quê? Bicicleta ergométrica, você faz esteira, você nada. O que você faz com o soma? Porque marasmo energético é de gente que está devagar, quase parando. E o temperamento. Muitas vezes o temperamento da pessoa é de não iniciativa. Há pessoas que têm preguiça de interagir. Preguiça, ela fica ali, ela olha tudo, observa tudo. Você nunca escutou a voz, não sabe de onde vem, se está aqui, se está lá. Então, existe um marasmo. Tem também nos nossos verbetes aqui na referência, tem um chamado ausência energética. Era bom dar uma olhada para ver o que é o marasmo energético da pessoa. Não tem utilidade a energia da pessoa. Na Fatologia, página 2, 5ª linha, de baixo para cima. Poderia exemplificar o valor da técnica da mudança de bloco intelectivo na labilidade parapsíquica mental somática, Sim. afastando influências extrafísicas espúrias? Sim, eu comentei do curso que está na internet. Se a gente entra lá, labilidade parapsíquica, curso labilidade parapsíquica, você vai sair diretamente nesse curso. Ali está bem explicado isso. Mas a mudança de bloco intelectivo, ela ocorre na labilidade parapsíquica mental somática, que é a que eu estudo, a criativa. Tanto que eu estou terminando um manual chamado Manual da Labilidade Parapsíquica Criativa, que é a labilidade intelectual, que é a labilidade parapsíquica voltada à mental somática. E isso serve para fazer migração de conceitos, fazer associação de ideias, que é o que eu uso o tempo todo. Isso chama labilidade parapsíquica mental somática. É a capacidade de unir ideias diferentes para trazer uma nova ideia, às vezes até uma verpom, metáforas técnicas, enfim, é uma forma de trabalho. Quem trabalha muito com a intelectualidade, de leituras e escritas concomitantes, acaba chegando na labilidade da verpom. A verpom nasce da labilidade parapsíquica criativa, que é a intelectual ou a mental somática. Fatologia, página 2 também, início da 3ª linha, de baixo para cima. Quais os males advindos da preguiça de proceder às desassins? Eu diria todos, muitos. Todos, muitos. Qualquer quantidade, porque a pessoa que não faz desassim, ela adoece mais, ela tem imunidade mais baixa, ela tem um temperamento e um humor irracível, ela acaba se tornando uma personalidade não grata, porque a assimilação é uma pessoa que não tomou banho, está toda suja, não corta a unha do pé. Quem vê energia e percebe a energia, vê uma pessoa assim, vamos dizer, um mendigo indigente, poluído na rua o tempo todo. Às vezes está linda, às vezes está na televisão todo embonecado, toda uma cara linda, aquela modelo sensacional que você não aguenta ficar perto nem 5 minutos, por causa da poluição energética. Assim é saúde, assim não dá. Trinomiologia, página 4, 1ª e 3ª linha. Poderia ampliar o trinômio aliteração, mago místico médico e o trinômio poluição, contaminação, contágio? E mago místico e médico vai mais longe, eu posso acrescentar mais muitos outros aqui. Magistrado, tem médico, mago, místico, magistrado, a pessoa que já foi de um tudo nessa vida. E é tudo uma coisa só, porque acaba sendo uma única personalidade.
Por isso que é esse binômio. No passado eram chamados de magos, né? Até chegar... Tanto que a astrologia era parte da formação da médica no século XVI. E hoje o médico é aquele que usa as técnicas, as tecnologias, mas tudo começou lá atrás, até com as mulheres que colhiam as ervas na floresta para ajudar a saúde. Então, isso aí, esse trinome pode ser um polinômio, tem muito mais coisa para pôr aqui. Pode ser. Maestro, magistrado, pode ser um pouco de tudo. E o outro é... Poluição, contaminação, contágio. Tem um livro bem bacana, que eu acho. Ele é um livro didático mesmo, é usado nos cursos de formação. Ele é da coleção Polêmica, está na minha bibliografia. Contágio, História da Prevenção das Doenças Transmissíveis, de Roberto de Andrade Martins. É muito interessante, porque é aqui que traz a história do Mitrídates, do Mitridato, né? Tem um autor argentino que ele propõe... Não, ele é catalão, ele é catalão, é da Catalunha. Ele propõe chamar a imunologia, a área de ciência e imunologia, de mitridatologia. Ele fez essa proposta lá na década de 1920 do século passado. Ele sempre achou que a área da imunologia deveria se chamar mitridatologia, porque esse é o termo certo, porque a origem dos antídotos vem desse estudo de Mitrídates, que era esse rei grego, do Pontos Euxino, e ele resolveu fazer um investimento de experimentar se envenenar um pouquinho cada dia para criar imunidade. Por isso que eu dou o exemplo aqui na minha argumentologia, eu falo dessas duas personalidades, olha, Mitrídates, que é esse rei, e essa lei de Wortley, Montagu, que na verdade parece que é um pouco francesa, um pouco inglesa, que ela aprendeu a fazer a inoculação, a vacinação. Ela usou a partir daí. Esse livro é interessantíssimo, porque ele tem a história da medicina resumida, ele tem uma série de dicas interessantes. É um livro fácil, assim, simples, mas ele me ajudou muito. Fica aí Contágio, História da Prevenção das Doenças Transmissíveis. Está na bibliografia Roberto de Andrade Martins. Paradoxologia, página 4, terceira linha. Poderia ampliar o paradoxo soma forte, energossoma? Bloqueado. Sim, você não conhece aquela pessoa que é um touro, que não percebe nada de energia, tudo quanto é chakra entupido? Você joga um caminhão de energia, você sentiu alguma coisa? Não senti nada, com a cara mais limpa. Aquele Adonis, aquele gigante, quer dizer nada. Então, o gigantismo, tanto que o macrossoma não é um corpo grande, é um corpo tecnicamente preparado para o tipo de tarefa que a pessoa vai executar. Então, é nesse sentido que a gente fala de um corpo forte, mas fraco do ponto de vista energético. Energossoma bloqueado, né? Marlon, aí na página 3, binomiologia, na segunda linha, no final da segunda linha aí, binômio energodiálise autodiz assim. Como fazer na prática essa energodiálise? Assim? Fazer, por exemplo, você pode usar o estado vibracional para isso, ou a simples mobilização básica de energia, até aquilo filtrar. Enquanto não filtrar, não para de trabalhar com energia. Só depois que filtrar. Às vezes o banho, que carrega a energia bastante, ajuda nesse sentido, o banho. Então, até quem mora na praia, o banho de mar, por isso que se usa a expressão o banho de descarrego, sim, tem sua lógica, porque o mar ele carrega mais as energias, ele tira um pouco desse magnetismo energético nosso, e que fica dessas energias aderidas, e dá uma sensação de leveza, assim. Tanto que a pessoa no mar muito salgado, ela flutua, não é? Vamos lá, ainda temos um tempinho. Pode falar. Está funcionando? Professora Malo, quando nós somos assim, nós somos veteranos e meio imaturos emocionalmente, parapsiquicamente, nós temos a tendência a fugir desses ambientes que são tóxicos, né, energeticamente. É fato, é muito comum. A gente quer viver, então, só na Cognópolis, onde é ido pensanicamente. Foge para cá e fica aqui numa boa. A ideia é que a gente, em contato com essas energias, passe a ficar cada vez mais, use o veneno como remédio, né? Isso. Você pode comentar como que a gente vai ganhando essa autossegurança energética?
como que é esse equilíbrio? Não fica totalmente intoxicado no contato com essas energias patológicas, mas também não foge delas. Certo. Eu acho que a fuga não é a solução, porque você vê o bebê que fica no colo da mãe o tempo todo, muito preservado, nunca vai à rua, nunca faz nada, nunca tira sapato, nunca pisa no chão, não tem imunidade. A primeira gripe que pegar vai ter um febrão, pode até derivar para outras complicações. Quer dizer, a fuga de ambientes patológicos não ajuda, mas existe uma seletividade. A seletividade, ela escolhe o que vai ser feito. E o sectarismo exclui. A pessoa que quer ficar só aqui na Cognovas, não quer ver ninguém para não se sujar, ela está exercendo um processo sectário. E a seletividade, ela dá evolução, ela se impõe. Então, o sectário exclui, não ganha nada com isso, porque nunca vai ganhar a defesa. E o seletivo escolhe, porque ele vai para os melhores lugares, se precisar ir nos piores em prol da assistência, porque ele foi, vamos dizer, chamado pelos amparadores, ele também vai. Ele não quer ficar no bem bom. O trabalho dele não é ficar no bem bom. Ele quer realmente se sujar para ter contaminação. Existe essa bactéria hospitalar, por exemplo, que se a pessoa não tiver com a imunidade muito boa, ela volta para casa. Isso chama iatrogenia, que ela morre da cura. Ela foi para o hospital para se curar, mas não tem imunidade, adquire aquela bactéria e não consegue se livrar dela. É a mesma coisa no processo do automitridatismo. Você vai crescendo aos poucos, você vai experimentando os lugares aos poucos. Por exemplo, eu desde jovem, eu não gosto de salão de beleza, eu não frequento salão de beleza. Eu tento transformar a minha casa num salão de beleza, em todo sentido. Primeiro a beleza das energias, para os amparadores ficarem lá. Depois a autodefesa e a blindagem que eu faço no ambiente. Na minha casa é um salão de beleza. Eu faço de lá o meu salão. Por que eu não gosto desses ambientes? Porque eu escolhi eu mesma fazer a minha unha, eu mesma cuidar do meu cabelo. Por quê? Porque eu vou absorver energia que eu não preciso. Se eu sei fazer e não preciso, o que eu vou fazer lá? Eu uma vez fiz um programa de televisão, no dia seguinte eu fui num salãozinho lá do meu bairro, lá em Botafogo. O rapaz, conversando com a outra moça, botou a mão na minha cabeça e começou a falar assim, ontem tinha uma mulher na televisão falando de um negócio de projeção, você sabe que eu tenho isso? Com a mão na minha cabeça. Ele não me reconheceu, mas ele ligou uma antena aqui. Você quer uma coisa mais clara de que existe uma comunicação? Tem uma mulher na televisão e ela falou ontem, ele não me reconheceu, né? E continuou. Ela falou de projeção. E claro que era eu. Eu fiquei lá, ele com a mão, parecendo um ET, fazendo ligação direta e contando para o outro. E eu tenho isso. Aí eu ficava chato, falava, sou eu. E o menino ia cair duro para trás e ia desmaiar. Eu não falei nada, fiquei na minha. Então, você vê, os ambientes e as pessoas não são bobos, eles sabem contactar a gente. A gente é achado em tudo quanto é lugar. É muito cosmoético evitar ambientes patológicos desnecessários. E muito cosmoéticos atender a esses chamados quando é necessário e que você vê que tem um fluxo natural te levando ali que você precisa ajudar. E você não se recusa, você não se faz de rogado. Você vai lá e trabalha e faz o seu papel. Então, esse discernimento na escolha de quando se sujar, do ponto de vista interassistencial, aí depende da inteligência da pessoa. Não precisa da pessoa ser veterana para saber disso. Ela pode experimentar isso mesmo tendo conhecido agora essas ideias. Assim vejo. O que você acha? A questão é ir onde o amparo sinaliza, né? Isso, onde o amparo está, é onde está o assistido. Se você foi chamado lá, tem uma pessoa que está dessomando, você nem conhece, mas o filho diz que ela leu o seu livro e que ela gostou muito do seu livro, o filho te dá os recados, ela está no hospital, ela está com câncer já generalizado, metástase, e talvez ela não sobreviva. Não tem a menor dúvida que eu vou lá. Uhum. E vou trabalhar, e vou assistir, ela vai dessomar naquela noite, e eu fiz o meu trabalho, fui lá e fiz o meu papel. Agora, um hospital, uma UTI é um lugar bem difícil, né, para a gente estar. Com relação ao contato com o veneno, então é isso que dá maturidade aos médicos, porque eles estão ali no front da batalha, em contato com várias patologias, mas para assistir, e eles não fogem, né, quando é pedido o auxílio. Exatamente, o médico ele acaba adquirindo o mitridatismo em função disso. Alguns não, alguns fazem uma casca grossa, uma repressão, uma couraça emocional e afetiva e conseguem atender menos e ajudar menos. E outros conseguem interagir, participar, doar
entender e criam um mitridatismo por causa do amparo de função que aquela pessoa bem intencionada tem de não fugir à dessoma. Há médicos que fogem, quando chega a hora da dessoma, pede ao colega para ir lá dar a notícia. Tá certo, obrigada. Malo. Na fatologia, página 2, 8ª linha, de baixo para cima. Erradicação dos traços pessoais de subhumanidade. E depois, o oposto, né? A última linha, a comemoração silenciosa, congratulatória do vintênio autotenepsístico. Poderia comentar, por favor? De subhumanidade. Exatamente. Os surtos de irracionalidade, de maneira geral, práticas que não são mais compatíveis com o nível elegante dos amparadores que você já consegue detectar presentes. Então, você começa a ter um comportamento adequado, cortês, positivo, fora dos traços. E a comemoração silenciosa congratulatória do vintênio autotenepsístico é o que eu estou comemorando esse ano, que faz 20 anos de TENEPS. Então, é uma condição que você comemora todos os dias. Você já vai para a TENEPS com essa gratidão de ter tido a oportunidade de aprender esse curso que você teve de longuíssima duração das últimas 2 décadas. Então, é um curso duradouro que você tem. O fato de estar aqui também apresentando um verbete com essa temática que eu sei que Consciex tem muito interesse em saber, e intermissivistas também é um privilégio, é uma condição assim que eu comemoro intimamente. Ok. Bom, estamos chegando aqui no nosso horário. Gostaria aqui de agradecer a professora Malo pela defesa aqui do verbete. Gostaria de agradecer também a equipe de suporte técnico, professor Júlio, professor Christian. Agradecer aqui todos os tertulianos presentes. Agradecer também a participação dos teletertulianos e dos amparadores. Vamos aos nossos comerciais e até uma próxima oportunidade, que no meu caso é amanhã mesmo, estaria aqui também mediando o debate. Muito obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 26 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado, a Keiko com o programa Verbetografia, mas antes teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Eu quero falar hoje especialmente com os teletertulianos, que eu sei que hoje tem um número grande, né? Parece que batemos aí um recorde de teletertulianos. Você veja a importância, né, das tertúlias diariamente serem transmitidas online. Todo esse processo, que é a manutenção deste tertuliário, dessa estrutura, tem um custo. E esse custo, quem mantém é o programa Amigos da Enciclopédia. Então, você pode, sim, colaborar, né, para que esses eventos continuem daqui para frente. Também, quando você vem a Foz do Iguaçu, você chega aqui no tertuliário, recebe verbetes gratuitamente, vai ao holociclo, vai à holoteca, ou seja, é uma fartura de benesses aí para a autopesquisa. Então, você que é de fora, você pode ligar para o CAEC e pedir mais informações como ser um amparador da Enciclopédia da Conscienciologia, um amigo da enciclopédia. É só ligar para o telefone 45, que é o nosso código de área, o 35 25 26 52, ou entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Boa tarde. Convidamos os tertulianos e teletertulianos a contribuírem com a Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo o seu verbete. Então, e também fazendo o curso de programa Verbetografia, que auxilia na escrita do seu verbete. O programa oferece técnicas e informações que detalham o conforto do verbete e facilita a utilização da chapa verbetográfica. O curso tem duração de 3 meses, com aulas semanais. Nós estamos com 2 turmas. A primeira turma, totalmente EAD, de ensino à distância, começando ainda esta semana, no dia 27 de fevereiro, com aulas online, às quintas-feiras à noite. E também uma turma semipresencial. Então, é disponibilizada aulas gravadas e também haverá aulas semanais presenciais às quartas-feiras à noite.
Então, as inscrições são feitas na recepção do CAEC, ou pelo telefone 45 3525 2652, ou também podem entrar em contato pelo e-mail caec@caec.org. Participem dessa forma na mega GESCOM grupal da Conscienciologia. Aguardamos vocês. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Mudança Holopensênica, especialidade Ressexologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Muito obrigado e boa tarde a todos. Eu agradeço.